Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as regras de segurança. E aqui vamos ver os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Os EPIs eles se destinam a proteger o analista, que está realizando operações com risco de exposição ou também em operações que podem ter algum tipo de emanação de produtos químicos, Pode pingar, pode explodir alguma coisa perto do operador, então ele precisa utilizar esses equipamentos. Também quando tem risco de quebra, quebrar algum tipo de vidraria, esse operador tem que estar protegido. Também quando eu tenho a possibilidade de explodir algum aparelho de vidro, risco de cortar com vidraria, então eu uso luvas, com lâminas, com materiais pérfuro-cortantes, que são as seringas, as agulhas, os bisturis. Então, todas essas pessoas que estão em risco, por conta das operações que realizam no laboratório, precisam utilizar, são obrigados, na verdade, a utilizar equipamentos de proteção individual. Então, é importante frisar que se deve procurar obter as melhores condições possíveis no laboratório no que diz respeito às instalações, à iluminação, à ventilação, ao uso de capelas e todos os EPCs, Para quê? Para que eu reduza o uso de EPIs, tá? Porque quando eu tenho instalações boas, eu tenho uma boa iluminação, eu tenho uma boa ventilação, eu tenho equipamentos de proteção coletiva, eu acabo reduzindo o uso de EPI. Mas existem algumas atividades no laboratório que não tem como fugir. Eu preciso utilizar. E outra coisa que a gente deve ter em mente é que esses EPIs eles devem ter uma boa qualidade, porque já não é fácil utilizar um óculos de proteção, usar uma luvas, usar uma máscara. Então, se esse equipamento não for de boa qualidade, ele não oferece um conforto necessário para o analista, E acaba também impossibilitando alguns movimentos. Então, eu tenho que ter condições boas de trabalho, condições físicas boas, de instalações boas e também tenho que ter equipamentos de proteção de qualidade. Proteção de mãos e braços, Uma das principais fontes de acidente no laboratório são com as mãos e com os braços, afinal de contas a gente sempre está pegando em alguma coisa, No laboratório as operações são manuais, Então é completamente normal que os acidentes aconteçam mais com mãos e braços. Então é injustificável não usar luvas, Já que a gente tem é um equipamento de proteção de baixo custo e é muito disponível no mercado. Tem vários tipos de luvas, a gente já vai ver cada uma delas dependendo da operação que eu vou realizar. Então, algumas operações que precisam de usar luvas de proteção. Quando eu vou trabalhar com vidrarias, porque é perigoso quebrar. Quando eu vou montar equipamentos, porque também posso me ferir, quebrar alguma coisa. Quando eu vou manusear produtos químicos, então alguns produtos químicos corrosivos, perigosos, eu preciso utilizar luvas. Quando eu vou operar em fornos e muflas, então para não me queimar, preciso utilizar luvas e luvas especiais. Quando eu também vou manipular aparelhagens que estão aquecidas, estão quentes, eu preciso de luvas. Em operações criogênicas, aqui é o contrário, em temperaturas muito baixas, que também acaba lesionando a pele. E quando eu vou manusear ferramentas, lâminas metálicas, seringas, agulhas, bisturis, quando eu vou trabalhar também com material contaminado, material microbiológico, então eu preciso também utilizar luvas. Tipos de luvas, então a gente já vê aqui um monte de variedades de luvas, Tem luvas de todos os tecidos, resistências para todas as finalidades. A primeira que nós vamos ver é uma luva de couro ou luva de raspa, como é conhecida. Essa luva é feita de um material natural, ela tem um tratamento especial
e por isso ela recebe uma propriedade de ter uma alta resistência mecânica. Ela permite bom tato e é absorvente. O tato não é tão bom, mas por conta do seu tratamento até ela fica um pouquinho melhor. Mas aqui eu não consigo fazer operações que requerem muita delicadeza, tá? Que é para coisa realmente mais bruta, né? Quando eu quero pegar alguma coisa quente. Então, ela é boa para operações de montagem, para manutenções, para manuseio de equipamentos pesados, para pegar alguma coisa muito quente, grande. Então, essa luva de raspa é uma luva bastante utilizada no laboratório, mas ela realmente não consegue oferecer alguma coisa mais precisa. Eu preciso de alguma coisa mais delicada para isso. Luvas de borracha natural. Essas luvas, elas têm uma ótima elasticidade, né? A gente estica, puxa, ela já volta no seu estado normal. Tem boa resistência a sais, a álcalis, a ácidos e as cetonas, né? Que são os solventes que a gente utiliza no laboratório. Então, para isso, exatamente por isso, elas são muito utilizadas em laboratórios químicos, também em laboratórios de eletrônica, indústrias alimentícias e também de produtos farmacêuticos. Então, tem vários tipos também dessa borracha natural. Luvas de borracha nitrílica. Ela é feita com material sintético, é altamente resistente, né, feito de borracha nitrílica, e é muito mais resistente do que aquelas outras luvas descartáveis. Então, elas são bastante resistentes ao atrito, né, à abrasão. Quando você puxa ela, ela realmente não rasga muito facilmente. Ela também é resistente a agentes químicos, uma série de agentes químicos, vários solventes, ao álcool, a álcalis, ao petróleo, a óleos, né? Então, ela é uma luva bem mais resistente do que as outras luvas de borracha. E tem a aplicação em vários tipos de laboratórios químicos, clínicos, indústrias alimentícias. A única coisa é que ela não é muito resistente ao atrito, tá? Então, eu preciso colocar essas luvas normalmente vêm com talco dentro. Então, elas põem um talco dentro para escorregar melhor nas mãos. Essas luvas são as luvas muito utilizadas com os paramédicos, né? Quando eles precisam vestir a luva bem rápido, é esse tipo de luva que eles usam, porque elas são mais resistentes do que as outras, né? Só que daí precisa ter, já vem, né, com um pouco de talco para deslizar mais fácil. Luvas de PVC ou cloreto de polivinila. Então, é um material sintético também e tem uma boa resistência ao álcool, aos ácidos, mas eles são pouco resistentes a outros solventes orgânicos derivados do petróleo, tá? Então, aqui eu vou conseguir manusear álcool e ácidos. E elas são indicadas no processamento de alimentos e na manufatura de alguns produtos farmacêuticos. Luvas de borracha de neoprene. Esse também é uma outra luva que é bastante resistente. Ele também é resistente a óleos minerais, né, graxos, aos óleos e uma gama de produtos químicos. Então é uma luva bem utilizada, bem versátil. Elas são bastante resistentes a álcools, álcalis, solventes derivados do petróleo e elas são um pouquinho mais caras do que as outras. Então, o mercado oferece uma grande variedade de modelos, tamanhos, couros, acabamentos, né, tanto interno como externo. E esses acabamentos acabam ajudando, né, o desempenho do operador em relação ao tato. Porque, como eu disse ali no começo para vocês, essas luvas de raspa, elas não facilitam o tato, elas não são boas, né? Então, quando eu tenho essas luvas que grudam mais, que aderem mais à nossa mão, fica mais fácil de trabalhar, fica mais fácil para o operador ter esse tato de segurar as coisas com mais segurança. Então, tem umas que têm revestimento externo que aumentam a aderência, então elas têm algumas saliências fora, né, para ajudar na aderência, e alguns acabamentos internos que absorvem a transpiração, porque a coisa mais chata é usar luvas, né? Essa aqui, por exemplo, absorve. É você usar luvas e ficar melando a mão, ficar suando lá dentro, né?
além do que a temperatura também fica mais confortável para o operador. Então, como foi dito, os equipamentos de proteção individual, eles devem proteger o operador, mas eles também devem ser de boa qualidade para que o operador trabalhe de uma forma um pouco mais confortável. Proteção dos olhos e da face. A proteção dos olhos e da face também é imprescindível, é super importante. Afinal de contas, é uma região bastante sensível. Então, se eu tenho algum tipo de operação que libera, né, vapores, névoas, fumos, né, que são fumaças, espirros de produtos químicos, ou se não, se tem a fragmentação, quebrar algum tipo de vidraria, que pode acabar disparando um projétil que vai no olho, vai no rosto, alguma operação com aparelhagens que emitem radiações perigosas. Então, o operador sempre tem que se proteger. Então, esses equipamentos devem o fornecer proteção total ao objetivo que se destinam. Devem também, mais uma vez, lembra, ter uma boa anatomia, porque deve ficar o mínimo desconfortável. Não vou falar que fica confortável, fica menos desconfortável, né, para o operador. E, caso contrário, o equipamento corre o risco de não ser colocado em segundo plano. Né? O que acontece? Como a pessoa trabalha com um equipamento, com um equipamento de proteção individual, que não oferece uma segurança, um conforto, né? Fica desconfortável, a pessoa não vai querer usar. Ela acha pior trabalhar com o equipamento do que sem. Daí que acontecem os acidentes. Da mesma forma, esse equipamento não pode interferir no campo de visão do operador. Então, o material que é feito, esses equipamentos que protegem os olhos e a face, devem ser materiais bons, né? Aqueles acrílicos bem transparentes, não aqueles opacos que não dá para enxergar. Então, isso também está relacionado com o conforto que o operador tem que ter. E também ser de uso individual. Então, cada operador deve ter o seu, né? Deve ser de fácil acesso, mantido sempre limpo e em perfeito estado de conservação. Aqui é bom frisar que todos os equipamentos de proteção individual sempre devem ser fornecidos pelo contratante, né? Para quem contrata esse empregado, né? Pelo empregador, tá? Então, o empregado deve receber esses equipamentos para trabalhar de acordo com as condições legais de trabalho até. Então, quais são os tipos de óculos de proteção que nós temos? Vamos dar uma olhadinha. Óculos de proteção contra projéteis. Então, esse é o mais utilizado de todos. Então, ele vai proteger se tem algum disparo, né, de projéteis, quebra algum tipo de vidro, pós. Então, ele tem que ter uma estrutura que seja capaz de suportar, né, que esses projéteis impactam, né, sobre ele e não quebrem. Então, eles têm que ser bastante resistentes. Então, dependendo do grau de periculosidade, daí também é recomendado o uso do protetor facial. Só o óculos não faz a função, eu preciso proteger o rosto inteirinho. Tá? Mas às vezes também é necessário usar os dois. Acaba utilizando o protetor facial e simultaneamente o óculos. Óculos de proteção contra espirros de produtos químicos. Então, tem muitas operações quando eu estou fazendo algum tipo de reação, como digestão, fusão de metais, ou mesmo transferindo líquidos, pode ocorrer algum tipo de espirro. Então, eu devo utilizar um óculos que seja dotado de lentes que são apropriadas para proteger o operador. Tá? Por questões de custo, evita-se a troca das lentes ou do conjunto completo com muita frequência, porque são óculos um pouco mais caros, né? E eles são mais resistentes mesmo, então eles são mais duráveis também. Óculos de proteção contra a radiação. Então aqui a gente vê que a gente tem nas lentes uma proteção especial. Operadores que trabalham em indústria, centros de pesquisas, laboratórios médicos ou para aferição de equipamentos a laser devem utilizar esse tipo de óculos que protege contra as radiações.
eles têm lentes de policarbonato e essas lentes absorvem grande parte da radiação ultravioleta. Então, elas são óculos especiais para esse fim. E ele também pode ser incrementado com essa proteção pode ser incrementada em alguns casos especiais. Então, eu posso aumentar ainda o grau de proteção contra a radiação ultravioleta. Já para situações que emitem calor ou uma intensa radiação, quando eu vou fundir metais, quando eu vou trabalhar com soldas, daí eu preciso de uma lente espelhada. Nesse espelho tem metais como o cobalto, que acabam protegendo, né, formam uma camada e protegem. Alguns têm até camada de ouro sobre o policarbonato, que são especialmente desenvolvidos para esse tipo de operação que emite calor, né, como essas soldas. Então são óculos também um pouco mais caros. Protetores faciais, tá? Então esse vai proteger o rosto todo, né? Às vezes até abaixo um pouquinho do rosto. Então eles oferecem uma proteção adicional à face do operador, né? Comparando-se ao óculos de proteção. E eles estão disponíveis em plásticos do tipo propionatos, acetatos, policarbonato simples e também tem alguns que são revestidos com metais, ou seja, também tem essa camada metálica, né, para ajudar a refletir a radiação infravermelha quando tem muito calor também. Da mesma forma, esses protetores com lente de policarbonato puro são para proteção contra projéteis e também espirros. Já os policarbonatos, que são adicionados com uma camada de metal, que são depositadas, né, na superfície desse plástico, eles são mais utilizados quando eu quero me proteger da radiação ultravioleta, do calor e também do infravermelho. Então tem vários tipos de protetores faciais, né? Esse aqui mais antigão, né, que já vem acoplado com óculos, e os outros normalmente se utiliza o óculos junto. Esse aqui é bastante utilizado, esse daqui também. Esse aqui tem um pouquinho de proteção contra a luz. Esse daqui é o que é revestido por uma camada de metal que protege da radiação ultravioleta. Então tem vários modelos, tem muitos modelos de máscaras faciais. Proteção auricular. Então, para laboratórios, para indústrias que trabalham onde eu tenho uma frequência de sons e uma intensidade que ultrapassa os limites recomendados, é necessário o uso desse equipamento de proteção individual. Então, os níveis de ruído em laboratório, eles são regidos pela norma técnica, né? Por essa norma técnica especificamente, que é a 10.152, de acordo com a ABNT. E estabelece que o limite é de 60 decibéis. Então, quando eu tenho 60 decibéis lá no recinto onde eu trabalho, eu tenho um conforto durante a jornada de trabalho. Acima disso, daí eu preciso usar equipamentos de proteção individual. Então, eu tenho vários tipos de protetores auriculares. Então, tem esses que se adaptam, né, ao ouvido, às vezes eles têm um fiozinho. Tem esse outro tipo aqui que é um pouco mais anatômico. E daí eu tenho os abafadores de ruídos, né, como se fosse um fone de ouvido, mas ele abafa o ruído. Então, também são equipamentos que são fornecidos pelo empregador e o empregado é obrigado a usar. Eu acabei de falar, né, que o limite recomendado pelas normas técnicas é de 60 decibéis. Então, acima disso, nós temos algumas tolerâncias, né, que é a exposição máxima que é permitida para um operador. Então, se eu tiver, por exemplo, 85 decibéis de ruído, o operador pode ficar até 8 horas, né? Claro que usando o protetor. Daí isso vai mudando, né? 86, 7 horas, 87, 6. Se ele tiver, por exemplo, 106 decibéis, só 25 minutos. Se tiver 115 decibéis, só 7 minutos. Tá? Então, esses são alguns limites estabelecidos pelas normas e mesmo assim o operador tem que fazer o uso do protetor auricular. Proteção respiratória. Então, a proteção respiratória também é bastante requerida no laboratório. De acordo com o tipo de produto que eu vou manusear, de acordo com a concentração desse produto, eu vou eleger qual é o tipo de máscara que eu vou utilizar, com filtro ou sem filtro. As máscaras que têm filtro,
e tem até respiradores, são equipamentos que dependem aí de um treinamento bem minucioso para que as pessoas possam utilizar, né? Para que o operador saiba utilizar, para que ele conheça todos os cuidados, tanto no uso como na manutenção, na limpeza principalmente. Não são todas as pessoas que conseguem utilizar esse tipo de máscara, dependendo de se tiver algum problema de saúde, algum problema respiratório, não consegue utilizar. E daí eu vou escolher o tipo de máscara com respirador, né, com esses filtros, que eu vou manusear de acordo com o produto químico e a sua concentração. Então, quando essa atividade, né, para o operador exige que ele use continuamente a máscara e a proteção respiratória, eu devo oferecer para esse operador o treinamento para que ele cumpra com a higiene e a manutenção do material e dos filtros, para garantir as condições de trabalho, né, para o usuário. Então, isso nunca deve ser negligenciado, já que isso daqui pode trazer problemas de saúde. Inclusive, existem alguns protocolos, né, para que seja feita a troca dos filtros, a limpeza. Se aquele respirador, aquela máscara não é utilizada só por uma pessoa, no final do expediente tem que ter todo um protocolo de higienização para que uma outra pessoa possa utilizar. Então, requer uma atenção um pouquinho especial para esse tipo de máscara com filtros e respiradores. E aí nós temos as máscaras semifaciais. São as máscaras mais comuns e elas são recomendadas em casos que eu tenha concentração de vapores tóxicos abaixo de 10 vezes o limite de exposição. Então, se a concentração desses produtos está abaixo dessas 10 vezes, o operador pode usar esse tipo de máscara. E ele sempre deve utilizar acompanhado do óculos de proteção. Então, aqui mais alguns exemplos de máscaras semifaciais descartáveis aqui em cima, né? Essa mais comum de todas, que é a máscara cirúrgica, é essa que a gente acaba utilizando no laboratório quando a gente quer trabalhar com algum produto químico, alguma coisa que solta poeira, fumo, né? Ou também quando eu vou fazer manipulação de produtos farmacêuticos, eu não quero respirar ali em cima para não contaminar, tá? A máscara que se utiliza muito hoje em dia. Depois eu tenho essa outra máscara que também é muito utilizada, a N95. Algumas têm filtro, outra não, mas ela tem uma película filtrante aqui. Geralmente esses filtros, né, seja assim ou mesmo na máscara, é de carvão ativado. Eu tenho máscaras mais potentes para temperaturas extremas, então muito utilizada em incêndios, por exemplo, né, pelos bombeiros. E tem algumas máscaras semifaciais que tem o filtro que dá para trocar. Essas aqui são descartáveis, essa daqui eu consigo trocar. Também são filtros de carvão ativado, daí eu consigo trocar o carvão aqui e utilizar mais vezes. Tá? Então a máscara é bastante utilizada. Nós, no nosso laboratório, utilizamos basicamente essa máscara aqui. Pode ser essa aqui, mas as descartáveis, ok? Máscaras de proteção total. Então, esse tipo de máscara, ela é requerida quando eu tenho uma concentração de até 50 vezes a mais o limite da exposição permitida, né? De um vapor tóxico, de uma névoa, de um fumo, né? De uma fumaça. Por isso a gente vê os bombeiros utilizando esse tipo de máscara. Então, esse tipo de máscara, ele tem um sistema de ar, né? Então, ele conta aqui com um sistema de ar que manda o oxigênio para que o operador possa respirar. Então, esse tipo de máscara, ele leva em consideração os fatores anatômicos, né? Deve ser bem confortável, devem ser leves, devem ser de baixa resistência à respiração, ou seja, dá para respirar mais facilmente. Então, isso é super importante para o conforto do operador, já que não é fácil, né? Por isso que requer treinamento, respirar nesse tipo de máscara. Proteção para o tronco, né? Então, esse tipo de proteção é uma proteção que a gente usa em nossos laboratórios. Então, no laboratório químico, já que nós vamos realizar algumas operações perigosas que pode acontecer algum tipo de acidente, nós precisamos proteger o tronco. Então, a gente faz o uso do jaleco, né? O jaleco deve ser
deve ter algumas características básicas. Deve ser de manga longa, o comprimento deve ser até o joelho, o tecido de alta resistência ao fogo. O algodão é o que mais se encaixa nesse requisito. E sempre usar o jaleco fechado. Aqui nós temos exemplos de outros jalecos, né? Pessoas utilizando aqui os equipamentos de proteção, olha lá, jaleco, touca, máscara, né? Temos os jalecos todos fechados, né? As pessoas costumam andar com o jaleco aberto, ele serve para proteger. A maioria dos jalecos não tem punho, mas tem alguns que são feitos com punho. Isso aqui é importante às vezes para não ficar encostando isso aqui em algum produto químico. E aqui existem jalecos descartáveis, não é que eles não podem ser usados. Eu coloquei essa tarjinha aqui em cima, porque no nosso laboratório, né, quando a gente mexe com produto químico, a gente acaba não utilizando esse tipo de jaleco. Tá? A gente usa esses daqui, que são mais resistentes. Proteção para os pés. Então, a possibilidade de acidentes e lesões nos pés também é muito grande, né? Cai alguma coisa no pé, derrama algum produto, então a gente sempre deve estar de sapato fechado, tá? Então, tem alguns objetivos para proteger os pés. Então, protege contra impactos de queda de objetos, protege contra choques elétricos, quando eu tenho calçados dotados aqui de uma sola de borracha. Também protege os pés contra agentes térmicos, então se eu vou trabalhar no lugar onde é quente, eu acabo utilizando um sapato que resiste mais ao calor. Protege também contra agentes cortantes ou escoriantes. Eu não posso estar com um chinelo, com uma sandália, se quebrar alguma coisa no laboratório eu posso me cortar. Também protege o pé e perna contra a umidade proveniente de operações com o uso de água. Então, tem alguns calçados que são aquelas botas, né? Aquelas botas de borracha, galochas, para proteger o pé e a perna. E também protege os pés e pernas contra respingos de produtos químicos. E aqui eu tenho outros modelos de sapatos que a gente pode utilizar no ambiente de trabalho, né? Lembrando que todos eles protegem os pés, alguns protegem como as botas, né? Em áreas molhadas. E aqui no nosso laboratório a gente acaba utilizando dos tênis e sapatos. A gente não usa nenhum sapato especial, né? Nenhum sapato profissional. A gente acaba utilizando tênis ou sapato mesmo, né? Quem usa sapato. E uma outra coisa aqui que eu quero pontuar é o uso do propé, né? O propé é como se fosse uma touquinha, só que a gente coloca no pé. Então, onde eu tenho ambientes que devem ter bastante limpeza, ambientes estéreis, né? Como salas de cirurgia, como laboratórios de manipulação de produtos farmacêuticos. Então, eu tenho um lugar onde eu me troco, né? Tiro toda a roupa que eu utilizo e acabo colocando o propé. Ele é descartável, assim como as toucas. Então, quando eu preciso entrar nesse ambiente, eu uso isso daqui para não contaminar lá dentro. Então, quando eu saio, eu jogo fora e depois eu utilizo um outro novo propé. Proteção para a cabeça. Aqui não é bem proteção para a cabeça, é proteger, né, o ambiente onde eu vou trabalhar, que requer essa proteção, proteger que caia cabelo, que caia sujeira aí, né, no que eu estou manipulando. Então, os gorros e as toucas, eles são muito utilizados em cirurgias e em procedimentos que requerem condições estéreis. Então, quando eu vou fazer também manipulação de produtos farmacêuticos, ou mesmo manipulação de qualquer produto que eu não quero, nenhum tipo de sujeira, e a gente não quer, obviamente, é importante sim o uso da touca. Tá? Então, aqui temos umas touquinhas que já tem hoje em dia, muito utilizada pelas esteticistas, né? Touquinhas coloridas, aqui é uma touquinha mais comum, é a mais utilizada. E nesse caso aqui é um gorro, né? O gorro é muito utilizado por médicos, eles põem um gorro embaixo, que protege até o pescoço, e depois põem um gorrinho em cima para segurar, tá? Então, esse tipo de proteção não é para proteger a cabeça, né? Quando a gente fala de proteção para a cabeça,
a gente fala mais de capacetes. Eu não trouxe aqui o capacete porque não é o que a gente utiliza no nosso laboratório. Mas fique claro aqui que proteção para a cabeça seriam os capacetes, ok? Então, encerramos a nossa aula de equipamentos de proteção coletiva e individual. Os equipamentos de proteção coletivas nós utilizamos todos. Já os equipamentos de proteção individual, nós utilizamos alguns deles, né? A maioria também, né? Do que a gente falou, muito pouco a gente não usa. Mas às vezes a gente usa um tipo de luva só, máscara, como eu disse agora há pouco, a gente usa as máscaras descartáveis. Nós não precisamos da proteção facial, a gente utiliza só óculos de proteção contra projéteis, mas basicamente temos que estar de jaleco branco, fechado, de manga comprida até o joelho, calça comprida, sapato fechado. Quem tem cabelo comprido, prender o cabelo, tirar todos os objetos de adornos, né, como brinco, colar, pulseira, anel. Sempre ter no bolso um óculos de proteção, né, dos olhos, para mexer com algum produto com fogo, com alguma coisa que pode dar algum tipo de respingo. E daí, eventualmente, nós utilizamos luvas, principalmente as luvas de raspa e as luvas descartáveis para trabalhar na manipulação de produtos farmacêuticos e também em laboratório de microbiologia, também utilizamos luvas descartáveis. Daí a gente acaba utilizando máscaras também, né, máscaras descartáveis e touca para proteger essa manipulação, tá? Então, esse foi o básico do que a gente utiliza. A gente acaba não utilizando os protetores de ouvido, né? O protetor auricular, não utilizamos as máscaras e não utilizamos algumas variedades aí de outros tipos de equipamentos de proteção individual, ok? Então ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!